Rodrigo, tu falou que ia nos trazer para um templo de Baal, mas eu conheço esse local. Tudo que a gente está vendo aqui atrás, esse muro, é parte de um palácio colossal dos reis de Judá. Quer dizer, Roboão reinou aqui neste local e depois dele tantos e tantos reis de Judá passaram aqui por esse local. E a minha pergunta é, o que um palácio dos reis de Judá, que tem que adorar o Deus único, tem aqui uma conexão com Baal, Deus pagão? Qual a conexão dos dois lugares? Aline, você está absolutamente certa e a sua pergunta faz todo sentido. Nós, inclusive, vamos ver um momento muito triste em que houve uma apostasia, uma quebra da aliança do povo judeu que morava aqui, porque eles adoraram deuses pagãos enquanto estavam aqui. Aliás, a Bíblia, se você ler com cuidado, vai ver que muitas das guerras que houve, muitos dos ataques que Deus permitiu que acontecessem, ocorreram devido à quebra da aliança, quando o povo deixou o Deus verdadeiro para adorar deuses pagãos, ou pior do que isso, fez uma mistura entre o culto ao Deus verdadeiro e o culto pagão, porque há dois tipos de apostasia: aquela em que você abandona o Deus verdadeiro e vai atrás do falso, e aquela em que você acha que pode adorar a dois senhores, usando a linguagem bíblica. Que é a mais complicada ainda, quando começa a inserir paganismo dentro da fé. A gente sabe que isso também aconteceu no próprio Templo de Jerusalém, que houve idolatria dentro do Templo de Israel. Então a gente vê que esse é o pior, eu acho que entre os dois tipos. Com certeza, e a gente até pode fazer uma reflexão, né? Há aquele sujeito que abandona a família para ficar com alguém, ou aquele que quer manter duas famílias ao mesmo tempo, né? Ainda fica mentindo ainda. Então, a nossa espiritualidade também. Você tem que se perguntar, você está querendo adorar a dois senhores? Mas voltando à pergunta que você fez, que eu só provoquei essa reflexão, aqui realmente foi o lugar de vários reis de Judá, e não apenas Roboão. Todos os reis de Roboão para cá passaram por esse lugar, até Zedequias. Todos eles estiveram aqui. E eu vou pedir um outro para mostrar, você deve ter mostrado isso no seu programa anterior. Ali nós temos várias cadeiras que foram colocadas. Isto, é claro, é apenas um plano artístico moderno, onde a gente coloca as cadeiras representando os reis de Judá que passaram por aqui. E vocês perceberam que as cadeiras têm as costas, umas mais alto, um encosto mais alto, outro mais baixo, significa o tempo de reinado de cada um deles. E, tragicamente, um dos que reinou mais tempo foi Manassés, que foi um dos mais terríveis reis de Judá. E justamente que estava envolvido em muito paganismo. A gente sabe que Manassés chegou a sacrificar parte dos seus próprios filhos a deuses pagãos, a Moloque principalmente. Então a gente vê que quando a gente fala do problema de idolatria, não é as pessoas simples, que não tinham conhecimento, que podem se afastar. Quer dizer, a gente vê os próprios reis que tinham acesso a tudo e a todos e a todo conhecimento antigo, mesmo eles às vezes se desviavam. Mas agora, se nós estamos aqui no Palácio dos Reis de Judá, como pode ser que aqui dentro tenha um templo a Baal? Nesse caso específico, porque nós já vimos o templo solar, o pessoal já acompanhou com a gente, que foi da época persa. Não é necessariamente um sincretismo, embora seja muito parecido, mas essa dúvida, um debate na academia. Nós vamos ver agora o segundo templo de Baal, que na verdade não é um sincretismo. Por quê? Essa parede toda que está aqui seria uma plataforma, acima dela estaria construído a fortaleza ou o palácio do rei quando ele vinha para cá. Só que esse palácio foi construído depois que um antigo templo de Baal foi destruído, ou seja, antes que os hebreus conquistassem a cidade de Laquis na época de Josué, aqui funcionou um templo pagão, tá certo? Então aqui havia cananitas que moravam nesse lugar. E esse templo pagão então existia, ele foi destruído e no lugar dele construíram aquele que seria o palácio governamental posterior. Então vamos ver o que sobrou, que é muito pouco, mas é interessante para conhecer o local e a vista desse templo de Baal e por que chegamos à conclusão que seria um templo de Baal. Então vamos subir? Vamos subir, vocês viram, a gente está subindo porque outra vez a adoração muitas vezes era feita em locais altos e aqui mais uma vez, para chegar ao local alto de adoração a Baal, a gente está mais uma vez subindo. Exatamente, vamos embora. Vamos embora. Você lembrou bem, Aline, aqui é a parte mais alta da cidade.
Então você tem realmente uma plataforma aqui em cima, que, como eu falei, originalmente tinha um templo pagão da época cananita, e depois os hebreus construíram aqui um palácio, na verdade os judeus, porque foi na época já da monarquia, não da monarquia unificada, tá certo? Da monarquia posterior. Isso aqui é importante ser dito. Nós não encontramos aqui ainda nenhuma evidência de Davi ou Salomão. O que nós estamos encontrando aqui é da época de Roboão para diante. Para o pessoal de casa entender, havia um reino unificado sob o comando primeiro de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, mas depois ele perdeu a unção de Deus e o rei de fato considerado na história acaba sendo Davi. Cronologicamente falando, Saul vem primeiro, mas espiritualmente, profeticamente, em vários elementos teológicos, Davi é considerado o primeiro e grande rei de Israel. E o último é Salomão, que justamente porque filho de Davi, e ele foi justamente o último devido à sua idolatria. A Bíblia nos conta claramente, ele se casa com muitas mulheres estrangeiras e ele permite que elas tragam culto a outros deuses para dentro da terra de Israel, para dentro de Jerusalém, e mais que isso, ele também se volta aos deuses delas. Quer dizer, Salomão, que é o mesmo rei que constrói o templo de Jerusalém, o templo para Deus, ele faz idolatria nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos anos de vida. E por isso ele é castigado, e o castigo vai ser que o seu reino vai ser dividido. Isso quer dizer que os descendentes de Davi e Salomão vão reinar somente sobre a região de Judá, sobre duas tribos, sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e das 10 tribos de Israel do norte vão ser então reinadas, governadas por outros reis. Então começa por Jeroboão e segue aí depois, são mais de 14 reis. Mais de 14, e você tem então o reino do norte, que recebeu o nome de Israel, e o reino do sul, que recebeu o nome de Judá. A capital do sul, Jerusalém. A capital do norte mudou de quando em quando, mas da maior parte do tempo a capital do norte ficou sendo Samaria. E aí, por isso que é importante, quando fala história de Israel, é bom explicar a história de Israel como um todo ou a história do Reino do Norte. Quando, em 722, os assírios vieram atacar toda essa região, eles acabaram com as tribos do norte. Inclusive, os assírios atacaram também aqui a cidade de Laquis, na época de Senaqueribe, destruíram a cidade de Laquis, e as tribos do norte foram também devastadas, em 722, por vários reis assírios. E aí foi o que eles chamam de o fim das tribos do norte. É uma outra temática, que eu não vou entrar nela agora, qual seria o destino dessas tribos, mas o que sobrou, grosso modo, foi o sul. E como o sul era dominado majoritariamente pela tribo de Judá, quando Nabucodonosor vem também, que ele também passou por aqui, e ataca os judeus na época do profeta Jeremias, na época do profeta Ezequiel, na época do profeta Daniel, quando ele vem atacar, o que sobrou praticamente foi o sul, Judá. Por isso que a partir de então, todos os hebreus são chamados agora de judeus.